Está entrando no ar Umbanda, a centelha divina. Apresentação, Tata Luiz Eduardo. Laroyeixo que de Mavilha Mavambo. Laroyeixo. Laroyeixo que de Mavilha Mavambo. Laroyeixo. Boa noite, lua cheia, lua nova do meu lado. Exu rei, quem chegou vai comandando seu reinado. Laroyeixo, Laroyê. Salve Exu, salve Exu Rei, Senhor da comunicação. Boa noite, lua cheia, lua nova do meu lado. Exu rei, quem chegou vai comandando seu reinado. Uma salva de palmas para Exu Rei. Estamos começando o nosso programa, primeiro programa, Umbanda Centelha Divina. Estamos começando no dia de Exu, não é à toa, não é por acaso, com as bênçãos do nosso Pai, do nosso Senhor Exu Rei, que está aqui presente com a gente, tenho certeza disso. A gente vai começar a falar de Exu. Hoje nós temos muita coisa para conversar. Eu estou muito feliz, estou muito satisfeito da gente ter essa oportunidade de estar juntos agora todas as quintas-feiras. Então nós estaremos juntos às quintas, pelo Instagram, pelo Facebook, pelas antenas da Rádio Metropolitana 1090M. Então bota lá no seu calendário, bota na sua agenda. Todas as quintas-feiras, a partir de agora, nós temos um encontro marcado. Um encontro para estudar Umbanda, para falar de Umbanda, para falar dos nossos guias de Umbanda. E hoje a gente começa falando, não pode ser de outra maneira, a gente começa com Exu. Vamos falar de Exu a noite inteira. Eu queria apresentar aqui para vocês as pessoas que estão comigo aqui nessa noite, que vão participar também, que vão nos ajudar. Eu queria apresentar para vocês o Eduardo. Eduardo, dá boa noite pro pessoal. Boa noite. Aproxima aqui do microfone. Boa noite, galera. Quero apresentar para vocês também ele que vai estar aqui, ó, atendendo vocês no telefone da rádio, Igor de Exu. Boa noite a todos. Então estamos juntos, vamos começar o nosso programa. Eu queria agradecer agora, minha gente, ao Diego Hades. O Diego é essa pessoa que emprestou esse vozeirão para a gente começar o nosso programa. Ele é locutor de uma rádio amiga nossa lá de São Paulo. Diego, um grande abraço, um beijo no coração, que Exu abra sempre os seus caminhos, meu querido. Que Deus abençoe você. O que vai rolar no nosso programa de hoje? Já falei que a gente vai conversar bastante sobre Exu, vamos tirar as dúvidas. Eu, como dirigente espiritual, eu recebo muitas vezes perguntas, né? As pessoas nos procuram para tirar dúvidas. E, por incrível que pareça, Exu é aquele que é o mais procurado para tudo, para consulta, para conversa, e também é aquele que suscita mais dúvidas. Então eu separei algumas perguntas que as pessoas costumam me fazer e vamos responder aqui durante o nosso programa também. Além disso, você que está aí nos ouvindo, aguarda. Lá no final do nosso programa nós vamos fazer uma oração, vamos conversar com Exu. Então se você está passando por alguma dificuldade, algum problema e que Exu possa ajudar a resolver, segura, aguarda. Lá no final do nosso programa vamos fazer aquela oração, vamos conversar com o nosso Pai Exu, vamos pedir para Exu abrir os caminhos de emprego, de trabalho, sentimental. Vamos pedir auxílio a Exu para aquelas situações que estão estagnadas, aquelas situações que estão difíceis. Eu também queria dizer para vocês o seguinte, antes de nós iniciarmos a nossa conversa propriamente dita, eu queria dizer o seguinte, a partir de julho, a Casa do Caboclo Birajara vai estar promovendo um curso, é o curso prático de tarô cabalístico. Então você quer aprender a jogar tarô, você quer aprender o significado dos arcanos. Ah, mas o que é o tarô cabalístico? Eu nunca ouvi falar dessa palavra, eu ouço falar de tarô. O tarô cabalístico é um método de tiragem do tarô, um método de estudo do tarô, melhor dizendo, e que abrange também conceitos da cabala hebraica. É muito interessante, dá resultados muito exatos, resultados muito claros. E aí nós vamos fazer o curso em julho. Você que tiver interesse em participar do curso, em fazer o curso, coloca aí, comenta na nossa live, fala assim, eu quero fazer o curso de tarô. E depois a nossa produção entra em contato com você e passa as informações todas sobre o curso. Se você quiser também, pode ligar aqui para a rádio agora. Começa a ligar agora e fala que quer fazer o curso. O Igor de Exu vai ter prazer de atender você e de dar as explicações. O telefone da rádio é 2176-8282.
2176-8282. Liga aqui para a rádio que você vai ter todas as informações sobre o curso básico, o curso prático, melhor dizendo, de tarô cabalístico. E mais uma coisa, lá no final do programa nós vamos fazer a nossa oração, mas também nós vamos fazer um sorteio de uma camisa de Exu. Então já começa a ligar também que você vai estar participando do sorteio, compartilha a nossa live, que você vai estar participando do nosso sorteio. Quem sabe Exu não quer já começar a lhe dar um presente, né, com esse sorteio aqui no final do nosso programa. Então aguarda até o final, escuta tudo, aproveita para tirar dúvidas sobre Exu. A gente tem muita coisa para conversar e lá no final do programa nós fazemos a nossa oração e conversando com Exu, pedindo ajuda para Exu lá para os problemas, né, para ajudar a resolver os problemas e também para fazer o nosso sorteio, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Eu separei algumas perguntas que as pessoas costumam me fazer e uma delas, e que já é recorrente, né? As pessoas me perguntam muito: Tata, qual é a diferença entre o Orixá Exu e o Exu que a gente trabalha na Umbanda, Tranca-Rua, Maria Padilha, Tiriri? Qual é a diferença? Existe alguma diferença? Existe sim. Então vamos lá, vou tentar ser assim, sucinto e ao mesmo tempo claro, né? A gente está conversando com centenas, milhares de pessoas, então vamos ver se a gente consegue explicar de uma maneira clara. Já entrando direto no assunto, o programa já começou e agora vamos até o final conversando sobre Exu. Então olha só, minha gente, diferença entre Orixá, Exu e o Exu que a gente trabalha lá nos terreiros de Umbanda. Para começar a falar sobre isso, a gente tem que falar um pouquinho de Orixá, né, do conceito de Orixá. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre os conceitos arquetípicos do Orixá, ou sobre o conceito de ancestral divinizado, sobre Itãs. Esses são conceitos que a gente encontra com muita facilidade na internet, por exemplo. A gente encontra muitas explicações. Essa é uma visão muito clara, né, lá no Candomblé. A visão que eu quero passar aqui sobre o Orixá não é exatamente sobre o Orixá ancestral divinizado. Eu quero passar a visão da vibração do Orixá, aquela vibração divina, aquela vibração irradiada por Deus. Então eu quero me pegar nisso, considerando a vibração do Orixá. A Umbanda entende dessa forma. Ela entende que o Orixá, na verdade, é uma irradiação emanada de Deus e que atua sobre a natureza, atua sobre os nossos relacionamentos humanos, enfim, atua sobre tudo que existe, sobre toda a criação divina. Então, considerando este conceito de Orixá, este conceito de Orixá, ele nos diz então que existe uma energia, existe uma vibração vinda de Deus e que atua sobre a natureza de várias formas, de várias maneiras, né? E uma delas é Exu, é a vibração que nós chamamos de vibração de Exu. Aonde que essa vibração, onde que essa força está presente? Ou em outras palavras, onde é que Exu atua? Essa força chamada Exu, ela está presente no início de qualquer coisa que você pensar. Então, por exemplo, uma longa caminhada, imagina que você vai fazer uma maratona, você está na inércia, você está parado, o seu primeiro passo, aquela força que mexe você, aquela força que impulsiona para frente, que retira da inércia, esta é a força Exu. Exu está presente no princípio, no início de qualquer coisa. Na natureza, por exemplo, o fogo é Xangô, o fogo é o elemento básico de Xangô, Xangô é o próprio fogo. Mas a centelha inicial, aquela faísca que vai fazer o fogo se alastrar, que vai criar aquela fogueira, ali é Exu. Então Exu é aquela vibração, é aquela força que está no princípio de qualquer coisa. Não existe nada que se faça sem que tenha um princípio. É por isso que tem aquele ditado que todo mundo conhece, né? Que sem Exu não se faz nada. E é pura verdade. Quem é que consegue caminhar sem dar o primeiro passo? Quem é que consegue se relacionar com alguém sem ter o primeiro olhar? Aquele primeiro relacionamento, aquele primeiro contato, né? Então, Exu é quem está aí, justamente nesse começo de qualquer coisa. Além disso, essa vibração de Exu é aquela que nos liga também às vibrações dos nossos orixás, enfim, Exu tem uma série de outras atribuições aí. Mas o principal, e que eu quero deixar bem claro, é em relação a ser o início de qualquer coisa. É ele que dinamiza as coisas, é ele que dá movimento, é ele que faz a roda girar. Isso aí já dá para pensar, né?
Imagina você, se a sua vida, por exemplo, está estagnada em algum setor. O setor financeiro não anda, não vai para trás nem para frente, está parado. O que está faltando? Está faltando movimento, está faltando dinamismo. Em outras palavras, está faltando Exu. A sua vida profissional não anda, está sem movimento, está estagnada, não vai para trás nem para frente, está faltando dinamismo, está faltando movimento, está faltando o quê? Está faltando Exu. A sua vida emocional, sentimental, seus relacionamentos estão parados também, estão estagnados. O que está faltando? Está faltando essa energia. A energia que dá o movimento, a energia que faz a roda girar, a energia que tira da inércia. E que energia é essa? Que vibração é essa? É Exu. Então é por isso que tem esse ditado muito certo de que sem Exu não se faz nada. É ele que está no princípio de tudo. E também, a gente não pode deixar de lembrar, né? Não é à toa que o nosso programa Umbanda Centelha Divina está começando hoje, dia 13 de junho, dia de Exu, e começando a falar de Exu. Se Exu está no princípio de qualquer coisa iniciada com Exu, tem tudo para ir para frente, né? Então, uma salva de palmas para Exu. Laroê, Exu. Laroê. Então as pessoas já até sabem disso, né? Então a gente vê muita gente procurando os terreiros de candomblé, terreiro de umbanda, principalmente questão profissional, financeira e sentimental. E quando as pessoas procuram, se for questão de doença, por exemplo, não vai procurar Exu. As pessoas normalmente procuram uma consulta com caboclo, né? Ou vai conversar com o vovô, para o vovô rezar. Agora, é problema sentimental, é problema emocional, financeiro, profissional. Está lá a consulta de Exu cheia, 100, 200 pessoas para conversar com Exu, para ter uma orientação. Por quê? Porque as pessoas já sabem disso, que Exu é aquela vibração que atua para tirar da inércia, para começar alguma coisa. Agora, o conceito de inércia, só para a gente esclarecer um pouquinho melhor, o conceito de inércia não significa estar parado e começar a movimentar, não. Quando você está em um determinado movimento e que não muda este movimento, não acelera, ou não retrocede, ou não muda a direção, isto também é uma inércia. Então, quando está faltando Exu na sua vida, você está inerte. Este inerte pode ser parado, estagnado, sem ir para frente ou sem ir para trás. Ou pode ser que você esteja num movimento para trás, por exemplo, e que não consegue reverter esse movimento. Para reverter este movimento, para sair desta inércia deste movimento, está faltando Exu. É aí que tem que procurar Exu. Bom, mas aí eu falei tudo isso daqui sobre vibração de Exu para falar de Orixá, né? Dei uma volta, falei sobre como que Exu atua na natureza, onde que Exu está no princípio de todas as coisas. Exu é o começo de qualquer coisa. Para falar de Orixá, para falar da diferença entre Orixá e os Exus que a gente trabalha na Umbanda. Pois é, na Umbanda nós não recebemos, nós não incorporamos o Orixá. Nós entendemos o Orixá como uma vibração divina, mas nós trabalhamos com essas vibrações. Independente de estarmos recebendo ou não, incorporando ou não o Orixá, nós trabalhamos com as vibrações desses Orixás. Como assim? Se a gente não recebe o Orixá, porque nós entendemos que o Orixá é esta vibração divina, como é que a gente trabalha com ela? Acontece, minha gente, que existem espíritos que pelo seu nível de evolução, pelo seu nível consciencial, pelo seu conhecimento, conseguiram obter determinados conhecimentos sobre manipulação energética, espíritos imbuídos, incumbidos de determinados trabalhos espirituais e que manipulam energias, manipulam essas vibrações. Esses espíritos que manipulam as vibrações dos orixás, as vibrações irradiadas por Deus, irradiadas pelos orixás, nós chamamos de falangeiros de orixás. Então existem os falangeiros de Oxum, as falangeiras de Oxum, melhor dizendo, as falangeiras de Iemanjá, os falangeiros de Ogum, os falangeiros de Oxóssi, e existem também os falangeiros de Exu. Quem são os falangeiros de Exu? São espíritos que têm um determinado nível de consciência, um determinado nível de evolução, um determinado nível de conhecimento e que por isso eles conseguem manipular essas energias, essas vibrações, que são as vibrações de Exu, trazendo-as para nós, para aquilo que a gente precisa. Então, se a nossa vida, por exemplo, está estagnada, como eu falei lá no princípio, está faltando energia de Exu, está faltando vibração de Exu ali para dar movimento, para dar dinamismo na nossa vida,
estes falangeiros, estes espíritos, entrando em contato conosco, nós entrando em contato com eles, eles trabalham o nosso campo vibratório, as nossas energias que circulam pelo nosso corpo físico, pelo nosso corpo astral, e manipulando essas energias, eles trazem a vibração de Exu que estava faltando para a gente. Esses espíritos, que são os falangeiros de Exu, são aqueles que nós trabalhamos na Umbanda e que nós damos o nome de Tranca-Rua, Maria Padilha, Tiriri, Marabotoquinho e tantos outros, Chucaveira e tantos outros por aí que a gente conhece. Ou seja, a diferença é, existe o conceito de Exu Orixá, né? Aliás, existem vários conceitos de Exu Orixá. O ancestral divinizado, aquele que está lá nos Itãs, descrito nos Itãs lá africanos, a vibração irradiada por Deus, tudo isso são conceitos de Orixá, né? Na Umbanda nós entendemos o Orixá como uma irradiação divina, atuante sobre a natureza, atuante sobre nós, atuante sobre os nossos relacionamentos interpessoais, sobre a nossa saúde, enfim, atuante sobre toda a criação. E o falangeiro do Exu, que é o Tranca-Rua das Almas, é a Maria Padilha, é o Tiriri, é o Marabotoquinha, é o Caveira, Maria Mulambo. Aliás, depois eu vou tocar no assunto aqui de Maria Mulambo, porque eu tenho um recado de Maria Mulambo para todo mundo, hein? Daqui a pouco eu vou dar. Então, esses Exus, que são os falangeiros de Exu, falangeiros desta vibração, eles manipulam essas energias, manipulam essas vibrações e trazem para nós. Então, por exemplo, quando uma pessoa procura um terreiro de Umbanda, que está com uma série de problemas, com a vida estagnada, com a vida inerte, nada vai para frente, nada vai para trás, e que começa o seu trabalho mediúnico, começa a se desenvolver, por exemplo, o que está acontecendo ali? O que é o desenvolvimento mediúnico? É aquele período de adaptação da pessoa às energias dos seus falangeiros, com os quais ela irá trabalhar no futuro. Então é um período longo, às vezes é menor, dependendo da pessoa, mas é um período de ajuste, em que a pessoa começa a se adaptar àquelas energias, a conhecer as vibrações dos seus falangeiros, e neste período ela começa a receber essas vibrações. Aquelas vibrações, inclusive, que estão faltando para o próprio equilíbrio espiritual dela. E que, uma vez estando faltando para o seu equilíbrio espiritual, vai trazer uma série de consequências diversas. Aliás, eu quero fazer até um parênteses para explicar sobre a tal da cobrança, né? Não é tema da nossa conversa de hoje, a conversa de Exu, mas cabe muito bem aqui, porque muita gente fala assim, eu sou cobrado mediunicamente, meus guias cobram de mim, a pombagira me bate, a pombagira quer que eu trabalhe. Minha gente, vamos explicar rapidamente, em 2 minutos, o que é cobrança espiritual. O seu guia não cobra de você, porque existe uma lei acima de tudo e de todos, inclusive dos seus guias, que é a lei do livre-arbítrio, que é criada por Deus. Então não é o seu guia que cobra de você, mas acontece que você, em determinados momentos da sua vida, pode estar com as suas energias descontroladas, desequilibradas, e a falta da presença daquele seu guia, a falta da presença daqueles falangeiros que poderiam lhe ajudar, aí sim é que faz com que o problema persista. Quando eles estiverem perto de você, atuando sobre o seu campo perispiritual, atuando sobre o seu campo vibratório, eles vão trazer as vibrações dos seus orixás. A de Oxum, a de Inhansã, de Ogum, de Iemanjá, a do Exu, se a vida estiver estagnada. E aí sim, com este equilíbrio vindo aos pouquinhos pelo desenvolvimento mediúnico, aí sim as coisas começam a andar. É o natural, é o normal. Então, na verdade, não é uma cobrança externa, é uma cobrança própria, uma cobrança do próprio organismo vibratório, do próprio organismo espiritual da pessoa que está deficiente. E que o médico, neste caso, são aqueles espíritos de luz, espíritos evoluídos, espíritos com alto grau de consciência, chamados falangeiros dos orixás, que, sabendo manipular as energias, podem puxar lá do cosmos, puxar dos orixás essas vibrações e trazer para você, completando aquele vaso que estava vazio, enchendo o vaso que estava vazio. Então esta é a diferença principal entre orixá e os Exus que trabalham na Umbanda, né? Um é uma força da natureza, é uma vibração da natureza. E o outro, os Exus que trabalham nos terreiros de Umbanda, eles são espíritos que trabalham com essas forças, que trabalham com essas manipulações energéticas, que trabalham com essas vibrações, trazendo para nós, para poder nos ajudar. Tá bom? Então eu acho que isso aí a gente consegue explicar bem dessa forma. Deixa eu ver se tem algum comentário. Aqui Elizabeth Anissete está falando, adorando tudo isso. Um beijo, Elizabeth. Vamos ver. Marcelo Inácio,
pela estreia do seu programa, parabéns, e já levando muita cultura. Banda Gira, Gira, Girela, Laroie, Mojubá, Laroie, Marcelo. Vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta aqui que eu posso... A Carla está falando já do curso de tarô. Carla, depois a produção entra em contato com você para falar. Gente, quem quiser participar do curso de tarô, quem quiser fazer o curso, já compartilha aí também. No final do programa nós vamos ter o sorteio da camiseta, tá bom? E aí pode ser que você seja contemplado. Muita gente aqui falando do curso de tarô. Eu vou aproveitar, não hoje, nem semana que vem, mas num outro programa, nós vamos falar só sobre o tarô. Eu vou explicar para vocês o que é o tarô cabalista, e vamos conversar bastante sobre isso. Não hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta sobre o tema agora. Eu queria falar com vocês também, enquanto eu vejo aqui os recados, eu queria falar de uma outra pergunta que as pessoas me fazem muito, e que fazem tanto que chega a ser engraçado. As pessoas me perguntam assim, Tata, eu queria saber a história da minha pombagira. Ou então fala assim, eu vi a história do Exu fulano. É essa história mesmo? Eu vou responder. Mas antes de eu responder a essa pergunta, eu vou dar um pequeno intervalinho. Vamos ao nosso comercial. É 1 minutinho, daqui a pouco eu volto respondendo essas perguntas. Boa noite. Você está na Metropolitana AM 1090. Aguarde. Tata Luiz Eduardo. Volta já. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o orçamento. 2561-9736. 2561-9736. WhatsApp 988-940476. Pintolar. Ligue ou faça uma visita. Metropolitana. Fisioterapia domiciliar, doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado, segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em neurologia, geriatria, fisioterapia respiratória e estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939. Muito mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Laroie, Chuca de Mavilha Mavambo. Laroie. Laroie, Chuca de Mavilha Mavambo. Laroieixo, Laroie. Estamos voltando, estamos de volta. Eu queria aproveitar, minha gente, para agradecer as pessoas que confiam no nosso programa, as pessoas que estão junto conosco, que são nossos parceiros nesse programa. Doutora Adileia Monteiro, fisioterapeuta, muito obrigado pela confiança. Uma salva de palmas. Pintolar, Marcos, muito obrigado pela confiança também. Eu tenho certeza que, assim como o programa vai ser, já é um sucesso, também a ajuda de vocês também é um sucesso para cada um de vocês, tá bom? Por falar, já que estamos agradecendo, já que estamos mandando um abraço, eu queria também mandar um abraço para minha amiga particular, a doutora Bárbara. A doutora Bárbara, ela ajudou a nossa casa, a casa do Caboclo Birajara, a legalizar a casa, né? A gente sabe que esse é um processo complicado, é um processo às vezes demorado, e com muita competência, com muita dedicação, a doutora Bárbara nos ajudou. Então, um grande abraço, minha querida, um grande abraço, doutora Bárbara, por este auxílio. E, aliás, eu recomendo a doutora Bárbara para qualquer um, para quem precisar legalizar o seu terreno. Aliás, a gente está passando por uma época tão triste de intolerância, e a legalização dos terreiros, minha gente, é uma coisa muito importante, é necessária. Então, se você quiser alguma opinião depois sobre a legalização, manda recado para mim nas minhas redes sociais, eu dou o contato da doutora Bárbara, tenho certeza que ela vai agir com a mesma boa vontade, com a mesma competência que foi com a Casa do Caboclo Birajara. Por falar em legalização, já eu respondo a pergunta aqui que eu deixei no ar, mas por falar em legalização, eu tenho uma outra novidade para falar para vocês. Legalização é um processo complicado, né? E ela deve acontecer normalmente, logo no princípio, assim como a casa é aberta. E eu queria dizer para vocês o seguinte:
a Centelha Divina, a Casa do Caboclo Birajara, estão inaugurando mais um terreiro. Nós vamos inaugurar um terreiro lá em Unamar, Cabo Frio. Tá? Estamos preparando, já adquirimos o terreno, agora falta só construir. O templo será Templo Estrela do Mar, a casa de Mãe Iemanjá, dirigida pelo pai Rafael, que é o pai pequeno da Casa do Caboclo Birajara. Estamos aí na luta, estamos correndo para a gente conseguir levantar aquelas paredes e construir logo o templo para inaugurar a Casa da Mãe Iemanjá lá em Unamar. E se você quiser colaborar, se você quiser ajudar a construir a Casa de Mãe Iemanjá, nós temos aí um meio de doação. Vai lá no site www.vaquinha com K, né, com QU não, tá? vaquinhaconk.com.br e procura lá, Templo Estrela do Mar. Você vai estar contribuindo, vai estar ajudando para a gente espalhar a caridade, para a gente espalhar a Umbanda, espalhar essa doutrina tão bonita e tão pouco compreendida, né? Então, vaquinhaconk.com.br, procura lá, Templo Estrela do Mar. Se quiser mais alguma informação, você pode ligar aqui para a rádio. Vou repetir o número da rádio, hein, minha gente? 2176-8282. 2176-8282. Você pode ligar aqui para a rádio e o Igor pode te passar todas as outras informações, outros meios de doar, outros meios de participar dessa grande obra, e eu tenho certeza que Mãe Iemanjá vai abençoar. E este era o recado que eu queria dar de Dona Mulambo, já que a gente está falando de Exu. Dona Mulambo é a pombagira que vai comandar a casa lá de Mãe Iemanjá, tá? Então, quem gosta da Dona Mulambo, quem tem assim um carinho especial por Dona Mulambo, faz esse agrado a Dona Mulambo, né? Vai lá, olha, vaquinhaconk.com.br/Templo Estrela do Mar, ou então liga aqui para a rádio 2176-8282, 2176-8282, e o Igor vai ter prazer em passar para você as informações de como você pode ajudar o Templo da Mãe, a Casa da Mãe, a Casa de Mãe Iemanjá. Muito bem, então voltando ao que nós estávamos falando no início do nosso intervalo, antes dos nossos comerciais, muitas pessoas me perguntam, Tata, eu queria saber a história da minha pombagira. Como é que eu posso saber? Como é que eu posso ficar sabendo a história da minha pombagira? Ou então eu já escutei que Exu tal, foi isso, foi aquilo, viveu assim, viveu daquela forma. Isso é verdade? Como que é? Bom, minha gente, eu queria explicar para vocês de uma forma que eu acho que vai ficar fácil de vocês entenderem. Para começar, como eu falei, nós trabalhamos na Umbanda com falangeiros. Esses falangeiros são espíritos com um nível de consciência, um nível de evolução maiores que o nosso. Porque senão não teria o que nos ensinar, não é verdade? Se eu vou trabalhar com um espírito que seja inferior a mim, eu prefiro nem trabalhar. Então, se a gente trabalha com os nossos Exus, com os nossos caboclos, com os nossos pretos velhos, é porque eles são espíritos que têm o que nos ensinar. São espíritos que têm um conhecimento maior que o nosso, têm um nível de moral maior que o nosso. Agora, para ser um falangeiro de Umbanda, para trabalhar na Umbanda, não importa, na verdade, o que ele foi, e sim como ele foi. Por exemplo, nem todos os caboclos foram índios na última encarnação. E a gente tem um exemplo muito claro sobre isso. Para quem não sabe, depois pode procurar até na internet, a história do Caboclo das Sete Encruzilhadas, o fundador oficial da Umbanda. Quando ele baixou lá no centro kardecista para falar, estou fundando a Umbanda, ele se apresentou como caboclo. Sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Os médiuns videntes que estavam ali olharam para ele e falaram assim, mas eu não estou vendo índio, eu estou vendo um padre. Era o padre Gabriel Malagrida. Essa foi a última encarnação daquele espírito que se apresentou como Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então não importa qual foi a última encarnação. Um espírito pode hoje trabalhar como caboclo sem ter sido índio na última encarnação. Ele pode trabalhar como preto velho sem ter sido escravo africano na última encarnação. Enfim, a forma como eles se apresentam hoje, dentro dos terreiros, é uma forma de trabalho. Eles fazem parte de uma falange. E nessa falange, a essa falange a qual eles fazem parte, todos aqueles espíritos que trabalham na mesma falange recebem o mesmo nome. Então, por exemplo, existem várias falanges dentro da linha de Exu, melhor dizendo, né? E aí, dentro dessas falanges, cada falange dessa recebe uma denominação como se fosse o nome daquela função.
Então não existe um Exu Tranca-Rua das 7 encruzilhadas. Existem centenas de Exus Tranca-Rua das 7 encruzilhadas. São centenas de espíritos usando o mesmo nome. Ou às vezes até milhares, dependendo da falange, centenas ou milhares de espíritos usando o mesmo nome. Que é o nome não na verdade do espírito, e sim o nome daquela falange da qual ele trabalha, na qual ele está servindo. É como se fosse assim, uma empresa, né? E que tivesse vários setores, e que todo setor, cada setor tivesse um nome específico, e todo mundo que trabalhasse naquele setor usasse o mesmo nome. É a identificação. Então funciona mais ou menos dessa forma. Então existem centenas, milhares de Tranca-Ruas, centenas, milhares de Maria Padilha, centenas, milhares de Exu Tiriri, Exu Caveira e por aí vai. Então quando a gente pega na internet, por exemplo, uma história assim, é a história de Maria Padilha, é essa assim, 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 assim. Pode ser a história de um espírito que trabalhe dentro dessa falange, que utilize o nome de Maria Padilha, mas não necessariamente é a história de todos os espíritos que usam aquele nome. Porque quantos são? São centenas, às vezes milhares, dependendo da falange. Tem falange que tem milhares de espíritos trabalhadores. Então não dá para a gente generalizar e falar assim, aquela história que eu li na internet, ou aquela história que eu ouvi contar sobre o Exu tal, sobre a pombagira tal, é a história da minha pombagira, é a história do meu Exu. Não dá para generalizar, porque pode não ser. Aliás, eu queria fazer um parênteses aqui, e é muito importante isso que eu vou falar, prestem atenção. Minha gente, na verdade, muitas dessas histórias, me desculpem aqueles que pensam o contrário, mas eu vou tentar explicar de uma forma clara. Na verdade, muitas até dessas histórias não são tão realistas assim. Oh, Tata, o que é isso? Por que você está falando isso? Como eu falei agora há pouco, minha gente, para um espírito exercer a função de um falangeiro dentro da Umbanda, não importa o que ele foi. O que importa é o seu nível de consciência, é o seu nível de evolução. O que importa é o que ele já adquiriu de conhecimentos e de moral também. Então é isso que identifica um espírito apto a trabalhar dentro da Umbanda como um falangeiro de um orixá, como um trabalhador de Umbanda. É isso que identifica. Então, como eu falei, que o caboclo nem sempre foi índio, o caboclo, por exemplo, aquela cabocla que hoje está trabalhando no terreiro, ela pode ter sido, ou aquele caboclo, né, pode ter sido um padre, pode ter sido um médico, assim como o Gabriel Malagrida, que era o caboclo das 7 encruzilhadas, pode ter sido um padre, pode ter sido um médico, pode ter sido um evangélico, mas com um nível de consciência tal que ao desencarnar se tornou apto a trabalhar dentro das falanges de Umbanda. Pode ser um padre, um evangélico, um budista, pode ser um ateu, mas que tem um nível de consciência, um nível de evolução espiritual, assim, bem grande. Pode ser uma dona de casa também. Agora, você imagina nós que somos curiosos, chatos e inconvenientes, perguntando, insistindo lá com a Dona Padilha. Dona Padilha, me conta essa história. Dona Padilha, me conta essa história. Imagine você que a Dona Padilha, aquele espírito que está lá incorporado, falasse assim, olha meu filho, eu fui uma dona de casa na minha última encarnação, não fiz nada de especial. Eu simplesmente ajudava as pessoas, eu era uma pessoa boa, já tinha um certo nível de consciência, era uma pessoa boa, cuidava dos meus filhos, da minha casa, do meu trabalho, não fiz nada de especial. Minha gente, qual é a reação natural de quem ouve uma história dessa? Descrença, né? Essa é a reação natural. Então é por isso que eu digo que muitas histórias que nós ouvimos falar do Exu tal, da pombagira tal, nem sempre são reais. Acontece que eles têm que contar alguma história, porque nós insistimos, nós somos curiosos, nós somos chatos, somos inconvenientes. E aí eles têm que falar alguma coisa que não pode ser algo que vai mexer com a nossa fé. Não pode ser algo que vai nos decepcionar, porque senão a gente vai virar as costas, vai sair do terreiro e vai falar assim, eu estou lidando com uma dona de casa, com uma ex-dona de casa, eu estou lidando, por exemplo, com alguém que trabalhava assim de uma forma muito simples na vida, enfim, eu quero lidar com alguém especial. Então o que acontece? Quando eles contam essas histórias, você pode ver, pode pegar a história que você quiser aí, que você procurou na internet, que você já achou ou que você já escutou falar. E você vai ver que essas histórias, elas sempre têm um fundo moral. Elas sempre têm um fundo moral, ou elas relatam algum momento de superação, algum momento de arrependimento, elas transmitem força de vontade, ou seja, elas sempre trazem alguma instrução. Por quê? Porque os nossos guias, eles sabem que nós, sendo chatos, inconvenientes, e que queremos escutar alguma coisa, eles têm que falar alguma coisa. E eles aproveitam esse momento para dar pelo menos uma liçãozinha para a gente.
Né? Então, olha, meu filho, eu fui alguém que sofreu muito, mas eu me resignei, enfim, eu passei por aquela situação com paciência, hoje eu trabalho como preto velho, por exemplo. Ou então, não, meu filho, eu era uma pessoa assim, pervertida, eu fazia muita coisa errada, e aí teve um momento que eu tive um arrependimento grande, eu vi fulano morrer, e aí eu me arrependi de tudo que eu fiz, jurei que ia fazer o bem dali pra frente, e hoje eu sou um Exu. Olha como que essas histórias, minha gente, sempre trazem uma lição de moral, sempre trazem uma noção de superação, uma noção de arrependimento, de força de vontade. É o que eles aproveitam. Eles aproveitam a nossa insistência em querer saber alguma coisa, em querer que tenha alguma história, para eles falarem esse tipo de coisa pra gente. Porque senão vai falar o quê? Ah, eu fui uma dona de casa, por exemplo. Eu fui, por exemplo, um jardineiro de uma casa. Eu não fiz nada de importante, simplesmente eu sou bom. Porque, na verdade, o que importa para um espírito ser um falangeiro dentro da Umbanda não é o que ele foi, se foi rei, se foi rainha, se foi pobre, se foi rico. O que importa é a sua condição moral, é a sua condição evolutiva, a sua condição consciencial. Agora, vai colocar isso na cabeça de quem quer escutar que o seu guia foi alguém importante, ou que o seu guia teve um passado assim que deixou marcas na história, né? É difícil, por isso que eles aproveitam, já que nós somos tão insistentes e tão chatos assim, eles aproveitam esse momento para pelo menos nos dar uma liçãozinha de moral. Tem muita gente colocando aqui, só fazendo agora aqui um pequeno comentário, tem muita gente colocando aqui na live, eu estou vendo, que quer fazer o curso de tarô. Gente, quem quiser fazer o curso de tarô, pode ligar para a rádio 21768282 e pegar maiores informações com o Igor. 21768282. 21768282. Olha a minha voz de locutor. 21768282. Ou então deixa aqui na própria live o comentário, quero fazer o curso de tarô. E depois a nossa produção entra em contato e passa todas as informações. E você que está compartilhando, você que está nos assistindo, você que está ligando aqui para a rádio, está concorrendo, hein? Está concorrendo a uma camisa de Exu que nós vamos sortear daqui a pouco, ao término do programa. Aguarde aí que pode ser você, pode ser um presente de Exu para você, falando assim para você, olha, confia, a partir de agora as coisas vão mudar para você. Então eu espero ter esclarecido a questão das histórias de Exu e vamos passar para uma outra questão aqui. Muita gente também me pergunta assim, eu tenho medo de falar com Exu, eu tenho medo de conversar com Exu, porque me disseram que Exu faz o mal. Tá até verdade isso? Exu faz mal? Minha gente, vamos esclarecer de uma vez por todas. A força Exu é uma força que há na natureza, é uma força irradiada por Deus. É uma força natural. Eu gosto muito de comparar, quando eu falo de forças naturais, quando eu falo de forças da natureza, né? Eu gosto muito de comparar com a eletricidade. A eletricidade está ali disponível na nossa tomada, né? Ela pode ser usada para iluminar um hospital inteiro, uma sala de cirurgia, salvar um monte de vidas. Ou ela pode ser usada para eletrocutar alguém. Bota seu dedinho na tomada para ver se não vai levar um choque. Então, as forças da natureza, elas estão por aí. Elas são irradiadas de Deus. Elas estão presentes na nossa vida. Depende de como nós vamos usar esta força, de como nós vamos aplicar esta força. Os nossos falangeiros que trabalham na Umbanda, por exemplo, Tranca-Rua, Maria Padilha, Tiriri, Marabotoquim, Maria Mulambo, os falangeiros de Umbanda, como eu falo desde o princípio do programa, eles têm uma consciência muito maior que a nossa, um nível moral maior que o nosso. Então, se nós mesmos já não somos capazes de fazer algumas coisas para outras pessoas, eles muito menos. Eles jamais vão manipular, eles têm condição de manipular essa força, tanto tem que eles são falangeiros de Exu. Eles têm condição de manipular essa força, mas eles jamais irão manipular essa força para causar mal a alguém, para violar o livre-arbítrio de alguém, para causar qualquer coisa que possa prejudicar outra pessoa. Porque se eles têm uma consciência maior que a nossa, eles têm consciência da lei do karma, eles têm consciência da lei do livre-arbítrio, eles têm consciência da lei do amor. Então, cada vez que eles manipulam essas energias de Exu, as energias que estão presentes na natureza, essas vibrações presentes na natureza, eles manipulam a nosso favor. Eles manipulam para nos ajudar, para nos ensinar alguma coisa, para nos auxiliar. Jamais para fazer o mal. Então, essa história de que Exu faz o mal é uma história um pouquinho enganada. Por que eu falo um pouquinho? Porque, infelizmente, existem espíritos
que se utilizam do nome Exu, fingem que são Exu, e estes sim fazem o mal. Para conhecer e manipular a eletricidade, para, por exemplo, a gente conseguir ligar um aparelho na tomada e fazer ele funcionar, não necessariamente eu preciso ter determinados tipos de conhecimento. Basta saber enfiar o plug na tomada e eu vou conseguir usar. Então os falangeiros Exus de verdade, eles sabem fazer isso e manipulam para o bem. Mas não quer dizer que outros também não possam ter aprendido, até determinado limite, a manipular essa vibração. Que está presente na natureza, está disponível. É uma vibração irradiada de Deus. Então esse outro alguém também pode ter aprendido a botar o plug na tomada e usar para fazer o mal. Esses espíritos que se passam por Exus, na verdade são eguns, são desencarnados, mal intencionados, que querem prejudicar os outros e que aceitam fazer coisas ruins em troca de favores. Eles têm um nível de moral muito baixo, às vezes têm raiva, têm ódio, enfim, têm sentimentos muito ruins dentro de si, e eles aceitam fazer as coisas em troca de favores. E muitas vezes eles usam o nome de Exu. Ele fala assim: olha, eu sou o Exu Caveira, faz isso para mim, me dá isso, me dá aquilo, que eu vou destruir fulano. E vai, porque ele aprendeu a botar o plug na tomada, aprendeu a mexer com aquela eletricidade, aprendeu a mexer com aquele tipo de energia. E se não tem o freio, por exemplo, consciencial, se não tem o freio do próprio médium, por exemplo, para falar, não vai fazer isso, ele vai fazer. O que acontece é que muitas vezes esses espíritos, muitas vezes não, quase sempre, eles se utilizam de médiums que também não se importam em fazer o mal para os outros. E é por isso até que eles conseguem fazer o que eles querem. Porque eles conseguem se aproximar daqueles médios e criar essa sintonia. Porque o médium também tem aquela moral daquele jeito, né? Então, quer dizer, espírito Exu, falangeiro Exu não faz o mal. Agora, existem outros espíritos que fazem esse tipo de coisa, usando o nome de Exu, usando as vibrações de Exu indevidamente. E as pessoas acreditam. Entendeu, minha gente? Então, vamos deixar bem claro isso. Uma outra pergunta que as pessoas muitas vezes me fazem, eu estou aqui falando várias perguntas, né? É porque eu selecionei, como a gente trabalha muito atendendo público, atendendo pessoas, né? A gente vai anotando no nosso caderninho mental as dúvidas mais recorrentes, né? E olha, tem uma dúvida que é muito recorrente. Tata, pode alguém que está na Umbanda ser filho de Exu? Essa é uma pergunta recorrente. Aliás, não é só com Exu, né? Tem vários orixás aí que diz o imaginário popular, a lenda popular, que não pode ter um filho desse orixá na Umbanda. Então vamos explicar. Eu estou aqui ao meu lado, atendendo o telefone, Igor de Exu. O Igor é meu filho, lá da casa do Caboclo Pirajara, e o Igor é de Exu. Como que isso pode acontecer, né? Bom, vamos explicar, minha gente. Nós entendemos da seguinte forma: você ser filho de algum orixá significa que você tem uma ligação especial com aquele orixá. Você tem uma afinidade vibratória com aquelas energias. Você tem uma afinidade, uma semelhança energética com aquelas energias, né? Então você tem uma afinidade, é uma coisa sua. Se você estiver no Candomblé, se você estiver na Umbanda, se você estiver na Igreja Católica, se você estiver no Budismo, se você não estiver em religião nenhuma, você vai continuar tendo aquela afinidade, vai continuar sendo filho daquele Exu, daquele orixá. Se você mora no Brasil, se você mora na África, se você mora na China, se você mora em Júpiter, não importa, você vai continuar sendo filho daquele orixá, porque o que une você àquele orixá é a sua sintonia vibratória. O que une você a ele é uma afinidade especial que há entre as suas energias e a energia dele, daquele orixá. Então, independente de onde você esteja, em termos religiosos ou em termos de localização, você vai continuar sendo filho daquele orixá. Agora, acontece que existe este tabu, né, de que, por exemplo, na Umbanda não pode ter filho de Exu. Talvez esse tabu exista porque na Umbanda nós não trabalhamos com aquilo que nós chamamos de orixá Exu. Nós trabalhamos com falangeiros. E aí as pessoas pensam assim: como é que ele é filho de Exu? Vai trabalhar com um falangeiro de Exu, com Tranca-Rua, com Maria Padilha? Vai estar faltando para ele o orixá Exu. Mas como eu falei lá no princípio, os nossos falangeiros, os falangeiros da Umbanda, eles mexem, eles manipulam as vibrações dos orixás. Então eles trazem para nós aquela vibração com a qual nós temos afinidade, aquela que a gente está precisando, e não é diferente com um falangeiro Exu.
ele vai buscar no astral, ele vai buscar no cosmos, aquela vibração do orixá Exu, e vai trazer para o seu filho, para o filho de Exu, que está trabalhando dentro de um terreiro de Umbanda. Então aquele filho de Exu vai receber aquelas vibrações, vai equilibrar o seu campo vibratório, equilibrar o seu corpo perispiritual, alimentar as suas vibrações, as suas energias, com aquela energia que lhe é essencial, que é a vibração do seu orixá. Captada diretamente, não do orixá, captada pelo mensageiro, pelo falangeiro daquele orixá, que é o Exu Tiriri, o Tranca-Rua das Almas. Cada vez que este médium, que é filho de Exu, trabalhar com aquele Exu, Exu Caveira, Tiriri, Maria Padilha, Maria Mulambo, ele vai estar recebendo um pouquinho, uma dose da energia do seu orixá Exu. E aí ele vai estar se equilibrando. E lembra aquilo que eu falei da vida estagnada por falta de Exu na vida? Este filho de Exu começa a ter dinamismo naquilo que estava parado na sua vida, porque aí vai estar absorvendo a energia que lhe é essencial. Então a gente tem, não é só com Exu não. Exu é um caso muito claro de que muita gente diz que não pode ter Umbanda. Pode ter sim. O que acontece é que muita gente não sabe disso, ou acreditou nesses tabus que não pode ter, e quando aparece um filho de Exu no seu terreiro de Umbanda, fala assim, ó, procura outra religião, ou então fala assim, vamos colocar Ogum na sua cabeça. E aí fica dessa forma, fica uma coisa meio incompleta, porque ele não é filho de Ogum. Não é daquela energia que ele precisa, não é daquela vibração que ele necessita, ela não é essencial para ele, a essencial é de Exu, ele precisa receber a vibração de Exu. Então é desta forma que nós trabalhamos, puxando para ele aquela vibração de Exu. E aí isso acontece não é só com Exu não, minha gente, isso acontece também com muitos outros orixás, né? Até Oxalá, tem gente que diz assim, não, Umbanda não pode ter filho de Oxalá. Aliás, eu escutei um umbandista falando isso, mas sabe qual é a explicação? Uma vez eu perguntei para um umbandista, que me falou que na Umbanda não pode ter filho de Oxalá. A resposta que ele me deu foi a seguinte, não pode porque Oxalá é Jesus Cristo. E aí, sendo Jesus Cristo, ninguém recebe Jesus Cristo. Quer dizer, a pessoa misturou o sincretismo, né, teve uma falha aí de entendimento, porque Oxalá é a vibração da criação. Então pode ter filho de Exu? Pode ter filho de Oxalá. E outros orixás? Também pode ter filhos de outros orixás. E nesse sentido, lá em São Paulo, por exemplo, os terreiros que descenderam de Rubens Saraceni já fazem um belo trabalho. Lá eles já conseguiram disseminar entre os paulistanos, né, entre os terreiros de lá, conceitos englobando na Umbanda orixás que normalmente não são vistos aqui na Umbanda do Rio de Janeiro, como por exemplo Obá, lá nos terreiros, Oxumaré, lá nos terreiros descendentes de Rubens Saraceni, eles já fazem esse belo trabalho e já vão desmistificando esta situação de que na Umbanda não pode ter determinados orixás. Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, a gente ainda está um pouquinho atrasado nesse ponto, mas um dia a gente chega lá. Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, alguma questão a responder para a gente fazer a nossa oração final. Você que está nos aguardando aí, daqui a alguns minutinhos vamos fazer a nossa oração. Monique Pontes está perguntando assim, uma dúvida que não consegui sanar até hoje é, consigo saber de quem sou filha sem fazer parte de nenhuma casa? Consegue sim. Você procura um terreiro de candomblé, onde faça um jogo, né? E aí você consegue saber sim, Monique. Procura lá, tá? Poliana Sartori, perfeita colocação, Tata. Denise Buna dizendo que compartilhou. Alba Antunes, grande conhecimento do nosso Tata. Obrigado, Alba. Obrigado pela consideração, pelo carinho. Ivani Alves falando que quer fazer o curso de tarô. Muita gente aqui falando do curso de tarô. Márcio Lima, nosso Tata Luiz Eduardo arrasando. Obrigado, Márcio. Obrigado pela gentileza, pelas palavras. Muito bem, minha gente. Estamos chegando aqui ao momento da nossa oração. Mas antes da nossa oração, vamos fazer o nosso sorteio. Vamos fazer o nosso sorteio. Torce aí o dedo, pede para Exu. Pede para Exu para ajudar você. Só um minutinho. Enquanto isso, vamos lendo aqui. Já temos o nome do ganhador? Mais um minutinho. Bom, enquanto isso, Alexandra Lima falando perfeita explanação. Muita gente compartilhando. Luana Ferrari, muito bom. A Carla Rodrigues está perguntando o que você acha sobre firmar Exu em casa. Olha, Carla, tem que ter alguns cuidados, viu? Não é assim. Exu é uma energia
um pouquinho diferente, né? Como eu disse, ela está no início, está no princípio de qualquer coisa, mas se ela não for bem tratada, vai acabar atrapalhando, estagnando alguma coisa. Tem que ser bem cuidado. Não vejo problema em fazer não, em firmar, mas tem que ter orientação, tá? Procura algum lugar responsável, procura algum lugar que você confie e que aí você pode fazer a sua firmeza em casa, tá bom? Estamos aqui preparando para o sorteio, já temos? Qual é o nome? Poliana Sartori. O vencedor, o ganhador da camisa de Exu. Atenção, já temos o nome, hein? Será que foi você? Foi você que se inscreveu, foi você que telefonou, você que mandou seu nome aqui pelo Facebook. O vencedor é Poliana Sartori. Ganhou! Poliana Sartori ganhou a camisa de Exu. Poliana, você pode passar na Casa do Caboclo Birajara, Rua João Rego, 265, Olaria, ou aqui na Rádio Metropolitana, Estrada Ademar Beliano, número 3517, em horário comercial, de segunda a sexta, de 9 às 17 horas, para pegar o seu brinde, tá bom? Um grande abraço, Poliana. Bom, vamos à nossa oração. Eu queria que você, neste momento que nós vamos iniciar a nossa oração, você procurasse um ambiente calmo, um ambiente mais tranquilo, um ambiente onde você possa se introspectar e conversar com o Exu. Ah, Tata, mas eu não sei quem é meu Exu. Não importa, não precisa. Você não precisa saber quem ele é. Ele sabe quem você é. Ele vai estar ouvindo o seu pensamento. Vai estar ouvindo os seus sentimentos. Então, procure um lugar calmo e eleva o seu pensamento a Exu. Principalmente você que está com a vida estagnada em alguma coisa. Você, por exemplo, que está precisando de emprego e não consegue. Você que está precisando melhorar sua parte financeira e não consegue. Você que está sem relacionamento nenhum, você procura, você faz força e não consegue. Tata, eu vou conseguir fazendo as minhas orações. Nós vamos pedir a Exu, nós vamos pedir a Exu que atue sobre você, que traga para você aquela vibração de Exu que está faltando, aquela que dá movimento, que dá dinamismo. Agora, você tem a sua parte também. Né? É uma coisa que eu sempre costumo dizer. Existem outros fatores que às vezes impedem a gente de conseguir algum objetivo. O karma é um deles. Às vezes a gente está passando por aquela situação porque precisa passar. E não vai ser Exu que vai resolver. Neste caso, nós precisamos. Isso é a lei do karma, a lei da ação e reação. A gente está colhendo resultados de ações nossas de outras encarnações. Às vezes é a gente que está faltando com esforço, ou está indo pelo caminho errado. Enfim, vários fatores acontecem. Mas a partir de agora, neste momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Exu, ao nosso guardião Exu, aquele que toma conta da gente constantemente, aquele que vai na frente, aquele que abre caminhos. E vamos pedir para Exu para abrir o seu caminho profissional, o seu caminho financeiro, o seu caminho sentimental. Feche seus olhos e acompanhe comigo a oração com fé, com força, para Exu. Você ou eu? Senhor Exu, a vós elevamos os nossos pensamentos em pedido de socorro. Ó força mágica da natureza, força poderosa, aquele que socorre, que dá movimento, socorre a cada um de nós nesse momento de necessidade. Hoje é o dia em que comemoramos Exu, é o dia que lembramos da força chamada Exu. E hoje elevamos os nossos pensamentos a vós, para pedir a intercessão, o socorro sobre a nossa vida. Olhai por aquele que está com a vida estagnada, aonde falta movimento. Socorrei aquele que está desempregado e que precisa levar o sustento para sua família. Senhor Exu, quando não temos a quem recorrer, é a vós a quem recorremos, porque para o Senhor não existem limites. Exu matou o pássaro ontem com a pedra que jogou hoje. Exu carrega o óleo na peneira sem derramar uma gota. Exu, quando está sentado, a cabeça bate no teto. Quando está em pé, é menor que um fogareiro. Porque não existe nada que seja impossível para Exu. Assim como nós sabemos que os nossos problemas não são impossíveis para serem solucionados por Exu.
Exu, grande agente mágico da natureza, ajudai a cada uma das pessoas que nesse momento nos escutam e que juntas, com o pensamento elevado, pedem o seu socorro. Ó força mágica da natureza, intercedei junto aos orixás, intercedei junto ao Mestre Criador de tudo e de todos, pelo bem da humanidade, pelo bem dessa pessoa que ora nos escuta e que aflita pede o seu socorro. Laroyexu, Exu Emojubá, Laroyexu, Laroyexu. E assim, com esta oração, nós temos certeza de que o nosso pensamento, o nosso pedido será atendido, porque não existe nada que seja impossível para Exu. O que os homens não conseguem fazer, Exu faz. Não existem limites para Exu, porque Exu é a esfera que transcende os limites e que ninguém pode conter. Tudo que Exu quer, Exu faz. Tudo que Exu faz é porque Exu quer. Eu lhe peço, Exu, por todos nós que neste momento oramos, por todos nós que neste momento elevamos os pensamentos a vós, eu lhe peço que o Senhor queira nos ajudar, queira trazer movimento à vida estagnada daquela pessoa que precisa de sustento, que precisa de ajuda, que precisa de auxílio. Que a força de Exu se faça presente em nossos caminhos, agora e sempre. Que assim seja. Laroye, Laroye, Laroyexu. Laroye. Que Exu nos abençoe sempre, que abra sempre os nossos caminhos, que traga dinamismo, que traga movimento à nossa vida, né? Que nunca nos deixe estagnados, que vá na nossa frente, que abra os caminhos e que nos guarde sempre. Estamos quase finalizando aqui, infelizmente o que é bom dura pouco, né? Vamos ler rapidamente mais alguns comentários. João de Belfor Roxo ligou para a rádio, ele tem dúvida sobre Exu das 7 encruzilhadas do Oriente. Olha, João, este Exu, assim como outros também, pertencem a falanges de trabalho, né? Esse Exu pertence a falange dos Exus das 7 encruzilhadas e vem na irradiação do Oriente. Provavelmente é um Exu que se manifesta de uma forma um pouco mais calma, assim, mais passiva do que outros Exus, né? A gente vê Exus às vezes que são mais agitados, ou assim, muito mais sérios. Esse talvez seja sério também, mas assim, de uma forma tranquila, aquela serenidade, né? E deve dar muitos conselhos sobre sentimentos, sobre bons pensamentos, ensinando a gente a superar as dificuldades da vida. Mãe Maria de Nanã está falando assim: parabéns pelo programa, irei visitar o terreiro. Um abraço, Mãe Maria. Mãe Maria será muito bem-vinda. Que Nanã abençoe. Aqui pelo Facebook, Vânia Sobral, boa noite, parabéns, informações maravilhosas. Laroye, Exu. Rosângela Pereira, aqui, Exu abra meus caminhos no geral. Laroye. Bom, minha gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria já deixar registrado aqui o nosso assunto da próxima semana. Hoje nós começamos, dia 13 de junho, um dia para ficar marcado na história, dia de Exu. Começamos falando sobre Exu, tiramos uma série de dúvidas aqui sobre Exu, que Exu abençoe a todos nós. Mas na próxima semana, daqui a 7 dias, dia 20 de junho, o nosso programa vai ser sobre Umbanda propriamente dita. A gente vai falar o porquê que tantos terreiros de Umbanda são diferentes um do outro. Vamos contar a história da Umbanda desde o princípio. Chama seu vizinho, chama seu parente, chama seu amigo. Manda todo mundo escutar a Rádio Metropolitana 1090 na próxima quinta-feira, de 21 às 22 horas. Compartilha a live, compartilha o nosso vídeo. E daqui a uma semana vamos nos encontrar, vamos esclarecer. Às vezes as pessoas se decepcionam até, né, de procurar terreiro de Umbanda, se entristecem, se desanimam, porque falam assim: é tudo tão diferente uma coisa da outra, o que está certo, o que está errado? Então é isso que nós vamos falar, tá? Se é que é algo certo e algo errado. Na semana que vem, então, nós vamos falar. Eu quero me despedir de vocês, temos um encontro marcado. Um grande beijo a todos, um abraço, um fraternal saravá e até quinta-feira que vem. Você ouviu Umbanda, a centelha divina. Apresentação: Tata Luiz Eduardo.